Bom, boa noite, pessoal. Começando aqui a gravação dessa aula. Espero que vocês estejam bem. E vamos aí por mais um bate-papo aqui na disciplina de estratégia de ataque e defesa, né? A gente vai falar um pouco de um mecanismo importantíssimo que é o firewall, né? A gente vai falar desse mecanismo de proteção e alguns exemplos de como ele pode ser implantado, né? Da topologia ali que ele pode ser fazer parte, né? Bom, o firewall ele é um mecanismo de proteção básico, essencial, né? A gente pode ter implantações de firewall de diversas formas, de forma simples ou com regras mais complexas, e é o firewall que fica vigiando ali, monitorando o tráfego, tá, dos dados, o tráfego da rede, de acordo com as regras estabelecidas, ele vai permitir ou não que esse tráfego continue, que esse tráfego entre para a rede interna, para a rede privada da instituição, por exemplo, né? Então, dependendo das regras estabelecidas por ele, o tráfego pode continuar, né, ou pode ser bloqueado. Bom, o firewall, ele monitora esse tráfego da rede, essa entrada e saída, né, de dados, e de acordo com as regras estabelecidas, ele vai ali deixar passar ou não esse tráfego, né? Então, sem os firewalls, não seria possível impedir a entrada de tráfegos maliciosos, por exemplo, né, da internet, em uma rede privada, né? Geralmente, quando a gente fala em internet, a gente está falando de uma rede insegura, né? É uma rede aberta ali, todo mundo está usando, e quando você disponibiliza recursos, serviços seus para a internet, você vai ter uma preocupação maior, né? Que vai ter que ser analisada, né? Então é isso, aqui apresenta algumas características aí do firewall, né? Dispositivo de segurança, que pode ser hardware, software ou hardware, ou ambos, né? O objetivo de garantir a segurança da rede, geralmente é implantado entre uma rede privada e um link para a internet, né? Para falar assim no mais básico. Pode ser implantado entre departamentos dentro de uma organização, né, sub-redes de uma mesma rede da organização. A gente vai ver a implantação mais logo à frente, que você separa os serviços públicos, digamos assim, os serviços que estão abertos à internet, né, o seu servidor de FTP, de e-mail, por exemplo, você separa numa sub-rede, né, protegida ali por um firewall, mas a rede privada fica mais interna, mais protegida, né, com regras e com outro firewall, né? A gente vai ver, estou adiantando um pouco aqui, né? Algumas das principais funções aí de um firewall é estabelecer um perímetro de segurança, né, separar redes e controlar os acessos, ser um elemento central ali de controle e aplicação de políticas de segurança, né? Proteger sistemas vulneráveis da rede, aumentar a privacidade, né? E registrar e gerar estatísticas de uso, né, da rede e acessos indevidos, né? Então, essas são uma das principais funções aí de um firewall. Bem, basicamente, esses mecanismos de segurança, eles filtram o tráfego com base em um conjunto de regras ou filtros, listas de controle de acesso, né? Eles podem bloquear dados, pacotes maliciosos, de acordo com o conteúdo, né, desses pacotes, de acordo com o endereço de origem, por exemplo, baseadas no protocolo, enfim, uma infinidade de regras são possíveis aí, né? Eles são capazes de esconder a estrutura e o esquema de endereçamento de uma rede privada do público, né? A gente vai ver algumas implantações. A maioria dos firewalls oferece
registro, auditoria e monitoramento de recursos, bem como alarmes, funções básicas de sistema de detecção de intrusões, enfim. Existem vários tipos aí de firewalls, tá? Vocês podem ver no material também, né? Vários tipos de abordagem para esses firewalls. Por exemplo, os firewalls de estados, firewall de aplicação ou proxy, firewall de filtragem de pacotes, enfim. Eles são tratados ali no conteúdo da disciplina. Mas o que eu queria falar um pouquinho hoje são desses tipos de arquiteturas de implantação de firewalls, né? A gente vai ver aqui arquiteturas de implantação de uma, duas ou três camadas, né, de firewalls. Esses exemplos, esses esquemas aqui, eles estão no guia oficial de estudo para o CISP, né, o Certified Information System Security Professional, uma excelente certificação, inclusive, e aí são trabalhadas nesse guia oficial de estudo esses tipos de implantação. Então vamos lá, vamos começar aqui pela mais simples, a arquitetura de uma camada apenas, né, que oferece aí uma segurança básica. A gente tem aqui a rede privada, ela fica por trás de um firewall que é ligado à internet, né? Ou alguma outra, a gente fala internet porque geralmente é assim, né? Mas pode ser alguma outra rede não confiável, né? que vai ligar essa minha rede interna por meio de um roteador a essa rede não confiável, a internet, por exemplo. Então é isso, é o mais simples, né? Minha rede privada, a rede da organização, ligada à internet por meio de um router, né? de um roteador, e eu tenho um firewall aqui entre essa ligação para poder fazer esse controle aqui, verificar, segundo as minhas regras, o que pode passar ou não para minha rede privada, certo? Segundo as regras estabelecidas por ele. Então, essa é a arquitetura de uma camada, bem simples. A arquitetura de implantação de duas camadas, ela apresenta, nesse guia oficial, ela apresenta duas possibilidades, né? Bom, a primeira, ela utiliza apenas um firewall, né? A gente pode ver aqui um firewall apenas, porém, este firewall, a gente repara aqui, olha só, este outro ele tinha duas interfaces, né? Uma aqui com o roteador e outra com a rede privada. Esse firewall aqui, ele apresenta três interfaces. Uma ligada à rede privada da organização, por exemplo, outra na zona desmilitarizada, na DMZ, e a outra conectada ao roteador. Tá? Bom, o que é DMZ? Né? A zona desmilitarizada, ou também conhecida como rede de perímetro, ela é uma rede ou subrede que mantém seus servidores e serviços para acesso de uma rede externa não confiável, aquilo que eu até antecipei anteriormente ali. Então, geralmente, o que fica nessa DMZ? Os recursos públicos, como, por exemplo, servidores de e-mail, de FTP, né? Então, um dos objetivos aí principais da DMZ é justamente isolar a rede interna, a rede privada da organização, do tráfego vindo de redes não confiáveis como a internet. Veja bem, eu estou falando o tráfego vindo de redes não confiáveis não significa que o tráfego é malicioso, mas se é uma rede não confiável, pode ter sim tráfego malicioso, e essa é a preocupação, né? Então, a DMZ, ela vai trabalhar nisso, isolar esses serviços públicos da organização para que esse tráfego que vem para cá vai cair nessa regra do firewall aqui. Ele vai verificar, ele quer acessar o quê? Quer acessar o serviço público aqui na DMZ, beleza, então meus requisitos aqui de segurança são um pouco mais frouxos, digamos assim, eu deixo acessar. E eu isolo a rede privada. Então, o que é para público fica aqui. E aqui as regras serão outras, né? Eu tenho esse isolamento.
Então, o aspecto do isolamento físico da DMZ, né, te permite ali uma restrição mais rígida para a rede interna, para a rede privada, né, permite que eu tenha essa restrição mais rígida, mais forte, porque os serviços públicos eles são acessados em outra sub-rede, né? Então, ele garante que a internet acesse apenas os servidores isolados na DMZ, ao invés de acessar diretamente a rede interna da organização. Então, posso ter uma regra bastante rígida de que a rede privada aqui, ela consegue acessar a internet e tal, mais facilmente, mas a sua entrada aqui de dados via internet vai estar bem restrita. Bom, isso uma das arquiteturas, uma das possibilidades. A outra possibilidade com duas camadas apresenta dois firewalls ligados em série, né? A gente pode ver aqui, antes eu tinha um firewall apenas, mas com 3 interfaces, e aqui eu tenho 2 firewalls, e olha quem está aqui no meio, a DMZ, né? Então, a DMZ ela fica entre esses 2 firewalls aí. Essa arquitetura, ela fornece uma segurança moderada, aí eu digo das duas, né? Onde o firewall, de acordo com suas regras, encaminha o tráfego de dados para a DMZ. Então, aqui, essas são as duas possibilidades aqui, segundo esse guia oficial, da arquitetura de duas camadas, né? Um firewall com 3 interfaces, isolando a rede privada, ou 2 firewalls isolando aqui. Você pode ver que a rede privada está mais internamente, então ela vai vir o tráfego da internet, vai passar pelo primeiro firewall, falando, não, você pode vir aqui para a DMZ, está tranquilo. Aí, se caso esse tráfego quer continuar para a rede privada, ele vai passar por regras mais rígidas antes de acessar a rede interna da organização. Bom, e aí, por fim, a arquitetura de implantação em 3 camadas, né? Ela apresenta a implantação de múltiplas sub-redes separadas por firewalls e que estão entre a internet e a rede privada. Bom, o que traz de novo aqui? A gente tem a DMZ e tem essa rede de transação, né? Pode ver que quanto mais interno, mais rígidos são as regras do firewall, né? Visando aí apenas tráfegos confiáveis, visando que tráfegos confiáveis apenas sejam liberados. Então, tráfego aqui de dados para chegar à minha rede privada, nesse primeiro modelo de 3 camadas aqui, ele vai ter que passar pelo primeiro firewall, pelo segundo firewall e pelo terceiro firewall, né? Então, ele isola aqui DMZ e essa rede de transação. A sub-rede aqui mais externa é a DMZ, porque geralmente aqui está exemplificado como DMZ, porque geralmente é aqui que vão estar esses serviços que são públicos, né? Como a gente viu lá, um servidor de e-mail, por exemplo, enfim. A intermediária a gente pode dizer que é uma DMZ2, uma zona desmilitarizada 2, né? Aqui está como rede de transação. Essa sub-rede de transação, elas suportam as aplicações da DMZ, né? Então, serviços que estão aqui na DMZ podem acessar algumas coisas que estão aqui nessa sub-rede de transação. A terceira sub-rede vai apoiar a rede privada. Naturalmente, essa arquitetura ela provê mais segurança, né? Porém, o nível de complexidade dela, de projetar, de implementar, de gerenciar depois de implantada também, depois de implementada, o nível de complexidade é sim maior, né? Bom, aqui, né, nessa outra forma, a gente pode ver 2 firewalls, né? E aí ele segue a ideia desse primeiro modelo de 2 camadas, né? Você tem, antes eu tinha 3, aqui eu tenho 2,
sendo que esse primeiro firewall aqui, ele tem 3 interfaces, né? A interface que liga a internet, a interface que liga a minha DMZ1 e a interface que liga a minha DMZ2, né? Ou a minha subrede de transação, como está aqui no exemplo também, né? E depois eu tenho um firewall com 2 interfaces para analisar esse tráfego que passa aqui para a rede privada, né? Então, essa é outra forma de implantar essa arquitetura de 3 camadas, tá? De fato, à medida que as camadas elas vão aumentando e a necessidade de integração de tecnologias para prover mais segurança à rede interna da organização ocorre, o nível de complexidade aumenta, né? Basta a gente ver por essa imagem aqui. Então, essas são as arquiteturas trazidas pelo guia do CISP que eu disse, que eu falei anteriormente, ok? Bom, aqui uma outra forma aí de perceber, né, uma arquitetura de implantação de firewall, né, vista que a gente viu anteriormente. Aqui a gente pode ver que ela também é composta por 2 DMZs, né, DMZ1, que apresenta, como eu falei anteriormente, os recursos disponibilizados para acessos exclusivamente pela internet, né, que é o caso aqui dos servidores de e-mail, FTP, né, web, esses serviços que estão mais próximos, digamos aqui, dessa rede não confiável, né? Então, depois eu tenho a DMZ2 com, né, como a gente viu anteriormente aqui, uma subrede de transação, por exemplo. Aqui na DMZ2 já exige um pouco mais de segurança, né? Pois aqui disponibiliza recursos que não são acessados diretamente por os usuários da internet, mas por meio dos servidores que estão presentes na DMZ1, por exemplo, né? Um exemplo aqui, o banco de dados da DMZ2 é acessado pelo servidor web da DMZ1, por exemplo, né? Aqui é análogo à arquitetura de implantação de 3 camadas que a gente viu, né? A DMZ2 pode ser uma subrede aí de transação que suporta aí as aplicações da DMZ1, né? Então, e aqui a gente tem a rede interna da organização. A representação aqui apresenta um firewall só, né? Mas a gente pode ter, ao invés de um firewall apenas, a gente pode ter essa implantação de mais de um firewall, de mais de uma camada. Aqui também a gente tem uma representação da VPN, né? Um serviço que usa a internet, por exemplo, mas que vai chegar à minha rede interna com segurança, né? Pelo menos implementado para que chegue com segurança à minha rede interna, ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula aqui, né? Dessas considerações a respeito do firewall, principalmente da implementação de uma arquitetura aqui de camadas usando os firewalls, trazendo segurança aqui na medida da sensibilidade do que está sendo acessado, né? No caso aqui, a proteção da rede interna, sendo feita, por exemplo, em 3 camadas, onde eu vou ter esse meu tráfego vindo da internet, passando por diversas análises, digamos assim, checagens, digamos assim, para poder ter acesso ali à minha rede interna, né? Ok? Bom, é isso. Cuidem-se. Qualquer dúvida, entre em contato para a gente trocar ideia aí. Estou à disposição de vocês. Um prazer estar aqui mais uma vez. Uma boa noite, cuidem-se e bons estudos. Até a próxima.